Não, Tugue é 2. Isso. Tugue é 2. Juseyo. Isso aí, fechou. E como que é o sotaque? Fala aí. 물 2개 주세요. Então, tem um... Tem. Tem um muito gay, É, tem uma esticadinha aí na... tem. Né? Mais fortes. Muito gay, Não é um muito Não, gay. e quando a mesma palavra praticamente, e vários significados. É complicado, né? Eles complicam, daí a gente desiste. P pode ser barriga, pode ser pera, pode ser um barco. Tá. Ah, mas aqui também tem muito disso. Não, mas lá tem muito. Entendi. Você fala um tchau, não, isso é tchau pra gente mais velha. Eu falei, "Ih, aí, putz, nem vou embora mais pra falar tchau." Tô brincando, mas é bonitão. Bora? Eu gostaria de poder falar. Guilherme, tudo bem? Testou? Então a gente falou aqui pra eles ir testando. Né? que Então começa com a gente. Tem relógio lá, funciona. Isso aqui. E como que é obrigado? 감사합니다. Esse é o negócio. Obrigado? 감사합니다. Não, já era. Ok. Não vai. Eu pensei, não vou aprender a falar obrigado pra depois, obrigado, tchau. Não dá mais. Vai fazer feio. Vai fazer feio. Vou fazer feio. Vamos lá? Pode ir? Então a gente começa meio que nós dois. Uhum. Aí você começa hoje, então, aí você apresenta. Então, Fabiano, E aí, hoje João? bem diferente hoje. 3 coisas diferentes. Primeiro, você encena nesse estúdio. Tá diferente A o gente cenário. sempre fez lá no Parque da Cidade. Segunda mudança é a gente estar no mesmo lado. Um do lado do outro. A gente lado- sempre fica um de De frente frente pro com o outro outro. e em cena está o convidado. Hoje nós temos 2 convidados, outra mudança. E convidados do coração, sabe? Convidados que eu Você tem uma história já. considero da minha família. Olha só que gostoso Eu isso. tenho Tem uma história, admiração. porque desde que eu te conheço, você fala deste momento e dessas pessoas. Primeiro foi um marco, porque eu gostava da cultura coreana, eu gostava, Uhum. já tinha ido 3 vezes para lá, já tinha uma afinidade com a cultura. Sim. Aí conheci eles que vêm com um assunto que é o assunto da vida, né? Que é o assunto da família, assunto da religião, assunto de que é essencial para um ser humano viver em comunidade. E aí completou, né? Porque daí a gente foi fazer um documentário juntos, aí eles deram todas as assessorias e eu fui acolhido. Não tem como eu descrever como eu fui acolhido desde do planejamento aqui até chegar de novo aqui. Olha só que legal. Então, Isso cria uma ligação que realmente fica pra vida, né? ele surpreende a todo momento, né? Então, aqui a gente acabou conhecendo todos daqui, um carinho. Toda vez que eu vou lá, é um carinho. Dá vontade de voltar lá para receber, que o ser humano está sempre em busca disso, né? Do reconhecimento, do carinho, do afeto. E lá eu me sinto na família, assim, eu me sinto acolhido, dá vontade de ficar lá, né? Então, hoje já veio uma vez, o pastor José Kim já veio uma vez. Obrigado por ter vindo novamente, né? Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais o assunto da família e trouxe hoje uma convidada que eu queria que o senhor apresentasse para todo mundo quem é a convidada que veio acompanhando o senhor hoje. Sim, muito prazer. A gente está fazendo dando educação emocional para todos, porque essa parte a gente está compartilhando sobre o mundo do coração. O animal e o ser humano, qual é a diferença? O animal também tem corpo, alma, mas não tem mais uma coisa de muito do coração. Por isso nós estamos trabalhando fortemente essa parte. Porque o corpo também adoece, mas mais importante é nosso coração, também adoece. Por isso muitas pessoas estão se machucando por causa da palavra, por causa da atitude, da família separada e muitos motivos. Mas nós encontramos com algumas pessoas, eles vão escutar e ficar conosco. Eles vão mudar para outra mudança, vai ser uma vida feliz. Agora, a irmã Rumi também está trabalhando conosco.
A gente, há pouco tempo atrás, nós lançamos um livro. É muito legal essa parte. Que as pessoas vão vendo aí durante a conversa, a gente vai mostrando, é um livro que lançou agora, né? Sim, sim. E você fez parte aí né, da hora de implantar, como é que é? Conta a sua inserção dentro da Igreja Boa Notícia, Então, nós começamos com essa parte da educação emocional aqui no Brasil em 2016, né? Começamos com palestras, fizemos palestras em universidades, também em presídios, e dessa vez nós fizemos esse material que é um material didático, né? Voltado principalmente para as escolas, mas também que pode ser implementado em presídios, universidades, também para adultos que querem aprender isso para gerir a sua família, né? Para administrar a sua família. Então, como o pastor Joséquim ele falou, hoje em dia as pessoas elas se machucam facilmente, elas ficam isoladas, também tem essa questão da depressão, dos vícios, não é? E se isso vai crescendo no coração das pessoas, com o tempo isso pode acabar fazendo com que ou ela vá para o lado do suicídio, ou até mesmo no isolamento que não consegue mais ter contato social. Então a educação da mente, ele vai falando o porquê o nosso coração tende a ir por esse caminho. E tem um aumento, né? Como é que tá? É um aumento excessivo no número de depressão, por exemplo. Uma doença que antigamente se dava no mais idoso, eu estava lendo sobre isso, e hoje em todas as idades, né? Sim, independentemente da profissão e até qualquer idade, acontece. Um país rico, também pobre, acontece. Por quê? Porque o mundo do coração, primeiro, o coração está fechado diante de alguma pessoa por causa de alguma coisa, com acontecimento, né? Por causa da palavra, por causa da situação difícil, começa a fechar o coração, não quer fluir, não quer falar mais. Então, pouco a pouco, fica isolado e ainda mais, caiu em depressão e o final se mata. Um dos desfechos piores que pode ser é o suicídio. Sim. Ainda essa época da pandemia, que muitas pessoas aconteceram, até os pastores. Tá. O Fabiano até tem um trabalho, tem um livro, tudo, né? Que ele trabalha cuidando um pouco o emocional de uma certa forma com aconselhamentos, né? Você defronta com bastante pessoas com problema de... É verdade. Eu ouvindo você falar sobre tudo que você falou, a importância das pessoas saberem se cuidar, né? Buscar o que acalma o coração delas, para elas poderem ter uma vida mais plena, né? Para elas poderem talvez até ajudar outras pessoas, né? Primeiro ela precisa se ajudar, né? Então eu entendo que isso é uma necessidade hoje das pessoas mesmo, né? Isso assim, isso aqui veio agregar, né? Mas porque a gente conversou sobre, até o senhor deu uma mini palestra para mim, para minha família, né? Foi muito legal, né? Então já faz esse trabalho há um tempo, né? E esses materiais vêm agregar, né? Como é que começou o estudo, que o senhor começou a estudar sobre isso? O que despertou para o senhor se aprofundar somente a parte dentro da igreja ou foi antes também? Não, dentro da igreja nós encontramos muitas pessoas perdidas. Isso é problema, que nós encontramos com qualquer tipo de pessoa, já tem problema. Porque nosso corpo também, né? Tem equilíbrio, tem 3 partes, por exemplo, tem que descansar. Sim. Ontem se não dormir bem, hoje é difícil para assim, trabalhar, né? Tem que comer bem. Tem que fazer exercício. Para o corpo saudável, precisa ter 3 condições. Descanse bem, come bem, alimento, até física também, exercício. Nosso coração também tem que ter 3 coisas. Se quebrar o equilíbrio, já vai começar a surgir algum problema. Então, nosso coração também, primeiro, tem que pensar bem. Coração fluir com as outras pessoas pela comunicação. E ainda mais tem que ter sabedoria, tem que ter autocontrole. Isso é mais importante. Está falando, por exemplo, o carro. Motor para andar bem.
esse aqui é acelerador, né? Mas se o freio não funciona bem, aí já era. Por isso um bom carro, o freio mais 3 vezes mais forte do que motor. Então, o que quer dizer? Hoje em dia, um carro, né, Volvo, nossa, na hora a criança aparece, já para automaticamente. Isso é um sistema, hoje em dia, tecnologia muito avançada. Que até, nossa, tem freio, vários tipos de opções. É a mesma forma que nós ensinamos sobre 3 partes. Pensamento profundo, ainda mais comunicação bem, ainda autocontrole. E o autocontrole é o freio do coração. Sim. Muito interessante. Isso eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista do... Essas dicas, esses itens, né, que vamos dizer que são, o passo a passo. Qual a dificuldade de que uma pessoa já em dificuldade, qual a dificuldade de que ela pense assim, ou que coloque ela no trilho aí, coloca nesse, porque a pessoa passa a ficar um pouco não ouvir mais, né? Assim, quando está em depressão já não quer mais ouvir, não quer conversar. Qual a dificuldade que mais vocês veem assim, né, no aconselhamento para ela seguir no trilho? Então, no caso dos Estados Unidos, há pouco tempo da história deles, né? Mas eles, no começo, imigraram em inglês, que foram lá, começou a construir a igreja do centro, a escola e, por último, a sua casa. Isso era a mente da Bíblia. Então, eles criaram dessa maneira, segundo a instrução da palavra, rigorosamente. Mas um dia que pouco a pouco começou a mudar, que as crianças, até a mamãe, tem um tempo exato, que criou bem certo. Mas por causa de uma pessoa, um doutor Spock, ele que escreveu um livro mais famoso ao mundo inteiro. Que o tema, se a bebê chorar, dá mamãe para ele. Porque ele também tem uma pessoa, né, que ele, desde pequeno, para respeitar. É problema isso que até tem um filho, só máximo 2 filhos hoje em dia, né? O que eles querem pedir alguma coisa pelo seu desejo, os pais, eles querem dar tudo. Isso que quebrou autocontrole. E depois não aguenta mais, começa a agredir, hoje em dia. O maior problema na escola, que tudo que trouxe a arma e mata, qualquer lugar. Isso é hoje em dia o problema dos Estados Unidos. Sim. E essa situação de antes, eu estou entendendo na visão de vocês, qual que seria o mais importante hoje, então, por exemplo, para uma criança? Como que seria a melhor educação que poderia dar para ela não ser o tal... A gente chama de criança mimada aqui no Brasil, né? A gente usa a palavra mimada. Como seria, então, na sua visão, isso? Para, assim, no meu caso da minha filha, né? Está criando com meus netos. Então, por exemplo, só ela não quer dar tudo o que as crianças estão pedindo. O desejo, nosso desejo, realmente sempre quer mais. Se o pai comprasse tudo, satisfeita tudo para eles, ele ainda mais deseja, mais avança mais, quer mais. Então, se não escutar mais, porque os pais têm uma condição não é boa, não é que como eu poderia assim fazer tudo para eles. Então, frustração que começar a reclamar. Entendi. Começa a reclamar. Por isso, no caso da minha filha, não escuta também tudo, não deixa tudo para eles. Dá um tempo exato. Por exemplo, as crianças, tem 3 netos, né, na minha filha. Se brincar com brinquedos, então minha filha sempre pede para eles tem que arrumar. Começa a arrumar mais ou menos, mas depois a minha filha elogiou, nossa, vocês arrumaram muito bem o livro, começa o livro
pelo tamanho, grande, mas depois organiza muito bem. Agora, depois de terminar de brincar tudo, ele coloca tudo, organiza tudo. É uma educação. É uma educação que eu acho que começa aos poucos e vai ensina de uma forma mais E saudável. exemplos, né? Quando você arruma os livros, está dando exemplo para arrumar outras coisas depois, né? Mais maiores e mais durante a vida, né? Hoje a gente tem um excesso que se lá atrás a gente falasse que a gente ia chegar nesse ponto de comunicação em excesso, a gente ia falar, nossa, então nós vamos ficar todos inteligentes e tudo vai ser resolvido. Mas hoje se fala muito do perigo dessa comunicação em excesso, internet em excesso, celular em excesso, tudo em excesso, todo mundo fala, todo mundo... Qual é esse perigo? Tem esse perigo? Tem essa preocupação na igreja também? Esse excesso de comunicação? Sim. Excesso de desordenada. comunicação, principalmente em mídia social, né? Não acreditar em tudo que você vê. Lógico, todo mundo está na mídia social hoje, né? Mas escolher bem quem seguir. Então, também nessa parte da educação da mente, voltado para os jovens, a gente explica bem essa parte, né? Na mídia social você vê a parte bonita da pessoa, né? A pessoa não tem nenhum defeito, a vida dela só tem coisa agradável, é festa, é alegria, todo dia tá bonito. Mas o ser humano não é assim, né? O ser humano tem defeitos, tem fraquezas, então tem que aprender a lidar com isso também. Então por isso é importante ter um mentor, alguém que você possa confiar, alguém que você possa falar não somente as coisas boas, mas também as suas fraquezas, as suas dificuldades. Nós falamos bastante do autocontrole, que é importante ensinar, mas também a gente fala no livro bastante sobre o nosso controle, que é o controle das pessoas que estão ao redor. Então, eu sozinho não consigo sair de um vício. Por mais que eu tente, a criança, ela se é viciada no videogame, ela quer estudar, ela sabe que é importante, né? Mas ela não consegue parar. Então tem que ter os pais, tem que ter um mentor, os professores a quem ela escute, né? Ela não pode ter esse muro no coração dela que quando a gente, como o pastor falou, quando a gente fica chateado com uma fala, com algo que alguém falou, um bullying, né? Acaba criando esse muro no coração. Mas na nossa vida, é impossível você viver a tua vida inteira sem nunca algo de ruim acontecer, né? Como a gente vê no mundo só as coisas boas e tudo mais, acha que a vida é assim, não é. Todo mundo tem que ter um equilíbrio, né? Porque também tem coisas importantes nessa vida de internet, de rede social, né? Eu vou dar um exemplo da minha casa, né? Eu tinha uma preocupação com meu filho, né, o mais velho, porque foi no auge, ele estava com 13, 14 anos, no auge dos games, dos videogames, dos jogos. E aí, quanto tempo deixa ele brincar por dia? Aí tinha uns que psicólogo, sempre trabalhei em TV, então essas pautas eram comuns. Aí ia um psicólogo e falava assim, não, é 1 hora por dia somente, e não deixa mais, sei lá. Aí vinha outro e falava, não, mas ele tem que estar integrado com o mundo, ele é só coordenar, ele pode ficar um pouco mais de 1 hora, desde que esteja equilibrado em educação, usando a plataforma e tal. Então, aí tinha uma discordância entre o tempo e tal. Discordância, né? Eu, graças a Deus, assim, só tenho que agradecer. O meu filho, ele jogou bastante. Né? Ele 2 horas, às vezes extrapolava e tal, mas eu acompanhava qual era o jogo. Ele aprendeu o inglês fluente com o jogo. Meu filho não foi para uma escola de inglês. Ele só fez a escola normal, não foi para a escola de inglês, falando fluente, hoje mora 8 anos fora, está numa grande empresa e o inglês ajudou muito ele e ele não foi numa escola. Então tem adolescente que passa 6 anos, 7 anos numa escola e às vezes eu conheço que ainda não aprendeu inglês. Então eu acho que teve um pouquinho, não foi 1 hora, às vezes extrapolava um pouco mais, porque ele gostava, tal, disputava campeonato. Mas eu acompanhava, eu via ele conversando no jogo. Falei, ele tá conversando em inglês, E você não sabe falar, e ele fala. Na minha vida, eu fui em 10 escolas de inglês, eu ainda não falo igual ele. Então, acho que teve esse equilíbrio, esse cuidado, mas também um depoimento de um pouquinho lado bom também, que ajudou no meu caso, né? Ele sempre foi um menino do bem, nunca jogos. Você falou uma coisa muito interessante,
sobre as pessoas seguirem pessoas nas redes sociais e só verem o lado bonito da vida delas, né? Os bastidores não mostra, né? Ela só mostra as vitórias, o carro importado, a viagem mais incrível do mundo, e as pessoas que estão fracas emocionalmente, ela acha que ela se torna incapaz, porque ela se compara com aquela pessoa, né? E então ela fica vendo o mundo da outra pessoa e ela se frustra porque ela não tem aquilo. Então ela se afunda mais, né? Se ela não tiver esse controle da vida dela, né? Então é muito interessante hoje em dia, por exemplo, o smartphone, né? Que para quê? Precisa um objetivo para comunicar com a distância longa, né? Meu pai mora, por exemplo, na Coreia. Se eu ligasse pelo telefone, dá para conversar. Sim. Esse é o motivo. Mas, pelo contrário, hoje em dia, por causa do smartphone, todo mundo antes se reunir, se encontrasse com seus colegas, suas amigas, assim, estava conversando, tomando chá. Hoje em dia, não. Só está sentado, esperando a comida. Se vira aí, todo mundo está olhando YouTube, Todo assim, mundo está... sem calar, não fala mais, não tem como um clima como antes. Isso é muito problema. Qualquer viciado, tá jogando game, ou viciado da droga, por causa da, o quê? Falta comunicação. Acabou o controle, né? Viciado, acabou o controle. Ele tem por causa que de isolamento. Isso que hoje em dia é grande problema. Nesse livro aborda essa parte de comunicação mais moderna, vamos dizer assim, de rede social. Sim, ele fala bastante dessa parte, né? Principalmente porque hoje em dia existe a nomofobia, né? Nomofobia, assim, no mobile phone fobia. É aquele medo de você ficar sem o celular, senão você parece que não faz parte do mundo. Alguma coisa vai dar errado porque você não respondeu. Eu não respondi aquele e-mail, eu não vi aquela última notícia no Instagram, eu passei batido isso. Então, as pessoas, elas ficam muito ansiosas com aquilo que ela pensa que está perdendo, não é? Então, mesmo a ansiedade é um item que está... se torna vício quando isso começa a te fazer mal. Você não consegue mais fazer outras atividades, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue dormir por conta desse vício, né? Então, como você falou do teu filho, do jogo, não era um vício. Ele utilizou de uma forma que o beneficiou, não é? Que eu falei, tem que cuidar, né? Sim. Passa um pouquinho de vez, segura um pouquinho e vai cuidando, né? Então, os pais têm que observar os filhos, se realmente... E dar tarefas domésticas, né? Arrumar a cama, coisas básicas, a criança tem que aprender de pequeno, né? Aprender essas coisas, ajudar na casa e estudar corretamente. E aí jogar, ter contato social pela rede, sabendo desse perigo de saber que nem tudo que você segue é aquilo que você está vendo, né? Não é... Isso você não pode ter isso como 100%. Sim. Então tem que ter os mentores de carne e osso, né? Tem que ter os mentores que você possa compartilhar o seu coração, você possa falar seus problemas, você possa perguntar, né? De como que eu deveria agir, como que você acha melhor. É importante ter essas pessoas reais. E também é importante também para os jovens, principalmente, fazer trabalhos que não sejam só para si. Porque hoje em dia a gente cria os nossos filhos, né? Eu não sei, eu também tenho 2 filhas, mas a gente cria eles meio que... porque a gente tem medo de muita coisa que acontece, né, no dia a dia, tem medo de várias coisas. Então a gente acaba colocando uma redoma neles, né? Mas é importante eles aprenderem a trabalhar para os outros também, fazer trabalhos... como que nós temos também a ONG, que a gente faz os jovens fazerem trabalhos que não é para si mesmo. Vai aprender a dançar e faz a apresentação para outras pessoas que estão passando por dificuldade. Aprende as palestras, né? Um pouco de propósito na vida, né? Isso, aprender a não pensar somente em si, mas pensar no outro também. Acho que esses propósitos, por exemplo, eu de um tempo para cá, e são fases, né? Que eu até tinha ouvido lá atrás que eu ia passar por isso. Fases, né? Que a gente vai querendo mais propósito, olhando a vida de forma diferente. E realmente, né? A gente vai chegando, passei dos 50, eu comecei a querer fazer algo, não mais de negócio. O negócio tem que sobreviver para comer, para dar estudo, para os filhos, tudo. Mas começar também a achar alguma coisa como propósito. E até um próprio trabalho nosso, eu percebi que eu fui colocando propósito. Né? Não, falando não para coisas até mais maiores, assim, até maiores em relação a dinheiro, né?
Só que as coisas menores em relação ao dinheiro rápido, mas com um propósito e uma ajuda para as pessoas maior. Né? O próprio propósito do Pocket, né? Sim. A gente decidiu algo que barateasse para as pessoas todas poder falar, poder educar, poder fazer aula em vídeo, porque era muito caro, era muito complicado. E isso a gente começou como propósito. Né? Então hoje eu penso também em fazer algo filantrópico, ajudar uma ONG. Eu morro de vontade de fazer esse tipo de coisa, já não mais pensando no negócio, e sim em deixar um legado, conhecer, se doar. E eu vi muito isso lá durante todo o trabalho da igreja, né? É muito bacana esse propósito também, aquieta a mente também, né? Ou fortalece a mente também, né? O coração. No caso da Coreia, hoje em dia, tá vivendo muito bem. No começo, por causa da guerra, né? Sim. Que já 60 anos atrás, tem uma guerra, era terrível, já perdeu tudo. Só tinha pobreza, mas o pobre do outro mundo perdeu tudo por causa da guerra. Sim. Então, no caso da Coreia, não tem como uma boa condição para viver bem, porque um terço é a montanha, todo é 2 terços é montanha, 70%. Não tem Então, como criar boi. Sim, não tem nada. Não Não tem como uma boa terra, né? Não tem nada. E a única fronteira com outro país é Sim. com a Coreia do Norte, que é uma fronteira fechada. Sim, totalmente fechado. Mas os coreanos, que tem um motivo, que por causa de um líder mente forte, que começou a mudar. Pela educação. Que todos os pais, né, que está criando, mesmo que não comece bem, e só dinheiro para gastar para criar e educar seus filhos. Então, essa parte da educação que hoje em dia desenvolveu tudo, que hoje em dia a Coreia vive muito bem. Em primeiro lugar, a educação no mundo. Sim. E eu tô com uma curiosidade. Você veio para o Brasil há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 Sim. anos. E a cultura de cada país, pela mentalidade de como você aprendeu quando você era criança, da forma que é ensinado aqui para as crianças daqui, é muito diferente? Isso torna seres humanos diferentes ou não? É diferente. Quase totalmente diferente. Nós adultos, vamos lá. Que lá, primeiro é o adulto, pai, respeita. E o professor, respeita. Qualquer coisa pela obediência, né, da palavra, aceita. Tá. Desde pequeno. Meu pai também me bateu, assim, que assim também é uma cultura muito rigorosa, que não pode se separar. Essa é uma cultura coreana. Mas o senhor fala a respeito dos pais, mas olha como reproduz isso. Lá, o respeito entre as pessoas é coisa absurda. Né? Você marca uma reunião 5 da tarde, você chega às 5, a hora que você abre a porta, estão todos. Não tem ninguém que está faltando, está lá esperando. Respeito com horário, com gente. A água é uma obrigação porque faz bem para a saúde. Em todos os restaurantes tem uma água, você tem que cobrar. Isso é respeito. Né? Uma vez, a primeira vez que eu fui, falei, olha, eu gosto de caminhar, tá? Eu estou super curioso de caminhar aqui. Onde é perigoso eu não posso caminhar aqui no centro de Seul? Ele falou, como assim? O intérprete de lá, com o consulado lá, falou, não, você pode caminhar à vontade. Mas não tem algum lugar perigoso? Que são 10 da noite? Ele falou, não, que você pode caminhar. Mas vai acontecer alguém que foi num karaokê lá, bebeu muito, vai estar feliz. Então, assim, isso vai desencadeando um país seguro, um país... lá o respeito entre as pessoas mais velhas não é só na família, porque reproduz também na hierarquia de uma empresa. Você fica assistindo isso e fala, meu Deus, né, como a gente e lá no Brasil não dá bola muito para isso, né? Então é muito bonito. Hoje em dia o mundo é global, tudo comum, igual, sim. Mas ainda coreanos tem uma coisa certeza. Então, essa parte, porque já desde pequeno nós aprendemos. Primeiro pai. E depois a última criança. Entendi. A última criança. Isso que é uma cultura, né? Que nós aprendemos também. Respeito ao pai e mãe também. A palavra do pai é grande também.
Mas tudo que isso é pela educação. Você quer ver uma coisa bonita? Aqui na mesa, você é descendência de japonês. Isso. O japonês e o coreano, eles... Como é que é a relação? Dos antigos. Antigamente não... Era inimigo, Não, né? Era inimigo. inimigo. E uma vez eu Foi perguntei... coloniado, né? Não, uma vez eu perguntei assim, mas por quê, né? Eu tava fazendo eu fiz um documentário que eu fiz, o segundo, foi sobre a história da Guerra da Coreia. Sim. Então eu fiz eu fui naqueles museus que a gente foi lá, fiz toda a história, toda contando a história de como aconteceu. Aí eu perguntei, né, pro senhor lá do museu, né, mas por que, né, que ainda hoje, né, depois os dois países agora vivem felizes, cada um na sua, né, modernidade, ele falou assim, não, eu acho que é porque ainda não foi pedido um pedido de desculpa formal entre os países. Mais ou menos isso que ele respondeu. Então, os povos vivem, eu tenho muitos casos, né, que eu conversei lá com japoneses, que eles vivem em comunidade, que bonito, eles estão juntos, fazem um trabalho juntos, são irmãos, né, de igreja, mas historicamente, né, os países tiveram um problema com a guerra que ficaram receosos um com o outro, né? Quer ver uma outra coisa linda? Que eu falei, putz, eu sou mais fã ainda deles. O pastor José Kim fez toda a organização junto com a turma inteira ali, ó, eles são tudo mentores também, ó. Diego, você é tudo. Então ele fica quietinho, mas fica só anotando. Eles fizeram um evento aqui no Brasil junto com o coral lá da Coreia, da religião deles, junto com a religião católica, uma missa só na Catedral da Sé. Então, você já aqui é normal você ver... Você não vai juntar uma igreja evangélica dentro da Catedral da Sé. Assim. Não vai. O evento, coisa mais linda, você vê as fotos, os vídeos dentro... E aí o padre responsável lá, não vou lembrar o nome dele, eu vi o vídeo, eles se agradecendo, eles felizes. Olha que coisa mais linda. Isso é Deus. É o respeito. Sim. É o respeito. Então, isso eu acho que vem da cultura. Eu acho que, por exemplo, na minha criação, eu aprendi a respeitar pai e mãe. Mas a gente ainda se desgarra em algum momento que talvez na nossa criação a gente em algum momento desafie o pai e mãe. Em algum momento, talvez na nossa início de adolescência ali. E pelo que eu entendi, isso é levado mais a sério e mais à risca assim, na cultura, né? Então, acho que isso é um exemplo. Isso, quando cada produto que sai assim, a gente fica feliz porque tudo isso eles dão um exemplo no dia a dia, né? Que tem aquela frase, né? Que as ações confirmem as palavras. Suas palavras. Então, assim, o que eles falam, no dia a dia eles são assim também, são respeitosos, né? Estão juntos, né? Numa missão, num trabalho. E por isso que eu sou fã de vocês, né, seu pastor? Sim, o marido dela também é coreano. É muito interessante. Hoje em dia a Coreia dividiu Coreia do Sul e Norte, né? É mesmo ponto, começamos junto, mas a Coreia do Norte totalmente tem miserável, que vivendo o povo é miserável. Mas a Coreia do Sul não. Qual é a diferença? Que a Coreia do Sul comunicou com o Japão. O Japão também, por causa da guerra, perdeu tudo. Sim. Todo mundo sabe que os americanos jogaram bomba atômica aqui, já perdeu tudo. É por isso, é mesmo ponto que nós já começamos, se ajuntamos, comunicamos e é isso que ajudou muito. Por isso, Coreia do Sul está aberto para outros países. Coreia do Norte ainda não. Que foram fechado. Ações e atitudes de outras pessoas. Você acha que isso pode mudar um dia? É difícil. O caso da Coreia do Norte é difícil. Não é uma comunicar assim, não. É rigorosamente. Eu levei o pastor Kim. Eu fui com jeitinho, pastor, vamos passear ali. É bonito. Ele foi até a divisa. A gente já tentava, até foi lá, mas rigorosamente. Não pode nem entrar, nem sai. A gente foi com o pãozinho sem voltar. É uma no meu caso, que não vivo, é difícil de entender isso, sabe? Sim. De que pessoas não possam conversar. Pelo menos, sabe? De tentar... E famílias, né? Teve gente que ficou do lado de lá e família, sim. Por causa da guerra dividido. Mas a família ainda mora no Coreia do Norte. Sim, não pode sair. Não pode sair, nem pode entrar. Não pode. Não pode. Rigorosamente.
Mas graças É a muito Deus, radical isso, né? Muito. graças a Deus, o pastor Joaquim veio para o Brasil. Ele tá aqui pra há mais lá, de 20 veio pra anos. cá. Aqui pode ir Tá pra aqui. qualquer canto. E né? vai mudando as pessoas aqui, né, pastor? Sim, sim. Transformando pessoas. Olha, a por gente aqui. vai mostrar esse livro bastante durante Sim. a ilustração. Agradeço muito vocês doar esse tempo aí, para a gente poder falar. Nós temos uma ferramenta, então a gente precisa usar a ferramenta para falar e trazer esses trabalhos que vocês fazem. Então, sempre que tiver novidade, a gente está aqui aberto. Eu quero agradecer também. É uma energia muito boa falar Muito com boa. vocês, viu? É Obrigado. de paz mesmo e de sabedoria, sabe? E quando você ouve alguém que transmite sabedoria, os ouvidos se abrem, né? Sim, Então a gente presta mais atenção. Então a gente precisa vamos deixar alguma mensagem também, né? Para as pessoas, que a gente possa recortar isso e impulsionar para o maior número de pessoas possível, né? Sim. Como que a gente trabalha a nossa mente e deixar o coração mais forte? Então, com quem nós estamos é muito importante. Que palavra nós escutamos? Por exemplo, aqui tem um leite. É pode tomar, né? Que mais estraga rápido. Se não colocar na geladeira. Mas se colocar, entrar com uma boa bactéria, por exemplo, né? Vai produzir outro produto. Queijo, pode ter iogurte. Sim. Vai dar forte, longa vida. Mas se encontrar uma bactéria má, que a estraga, decomposição é que a estraga, né? Sim. E fermentação é outra coisa. É mesmo material, mas que tipo de bactéria encontra? Nossa vida também é a mesma coisa. Nós encontramos com o mentor e escutamos uma boa educação emocional, educação da mente, totalmente nosso coração começa a mudar, como planta. Antes de construir um torre, primeiro sai uma planta, facilmente nós podemos trocar. Torre de, por exemplo, Eiffel, e toda prédio, né? Primeiro sai, primeiro é a planta. Essa é a educação da mente igual como planta, que nós queremos plantar qualquer pessoa pela educação da mente. Uau. Então, olhar com quem a gente anda. Olhar com quem anda. E aí, como é que a gente pode ajudar as pessoas a ter um coração mais forte ou uma educação da mente melhor? Além desse livro, que é um livro didático, né? Nós também temos as aulas, que são aulas que vai de lição em lição. São 50 lições que tem nesse livro. Sim. Então, se alguém tiver o interesse de aprender mais sobre a educação da mente, né? Pode adquirir o livro e também pode fazer essas aulas. Porque vai falando sobre o mundo do coração, fala sobre o autocontrole, também fala sobre conexão e intercâmbio, até chegar na parte onde você tem essa progressão contínua. Porque é um treinamento, né? Então, a gente não nasceu sabendo nada, mas a gente aprendeu. E como é que faz? A pessoa procura onde? Se a pessoa não faz ainda parte da igreja. Pode entrar em contato com o WhatsApp, depois eu passo direitinho. Juntar no vídeo, isso, né? Daí pode entrar em contato e nós vamos passar também onde é o site para a pessoa fazer o login e se inscrever para fazer o curso. Certo. Esse site vai estar o tempo inteiro junto com o vídeo e é legal que as pessoas procurem, né? Que legal. Foi bom. Olha, aprendi algumas coisas aqui hoje. Tem vários itens, é bom não misturar tudo, né? Então a gente vai fazendo cada episódio um item diferente. Mas eu gosto de ouvir pensamentos diferentes, de culturas diferentes, que nem foi a minha pergunta sobre a criança lá, como ela aprende comparado com a criança daqui, que diferença isso dá. Porque os hábitos eu acho isso curioso, muito interessante. Muito legal. Muito bacana. Obrigado, viu? Obrigado, pastor. Obrigado. Adorei o papo com vocês. Viu? Obrigado.